Glória a Deus. Ora, é Deus que nos faz, a nós e a vocês, para que permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Vamos ler mais uma vez. Ora, é Deus que nos faz, a nós e vocês, para que permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e nos pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Quando nós passamos por tribulações, por lutas, o Senhor, Ele nos faz firmes nele. A palavra do Senhor diz que Ele colocou o selo dele em nós e fez de nós propriedade dele. Nós somos propriedade do Senhor. Então, nessa manhã, eu gostaria que os irmãos meditassem. Quem é você diante do Senhor? Você tem sido propriedade do Senhor? Você tem sido de uso do Senhor? Você tem entregado o seu coração ao Senhor? Você tem permitido que o Senhor venha usar a sua vida para louvor da glória dele? Nós somos propriedade do nosso Deus. Nós existimos, nós fomos criados para adorar o Senhor. Nós existimos para que nós possamos orar ao Senhor e ter comunhão, intimidade com Ele dia após dia. E nessa manhã, o Senhor, Ele quer trazer algo novo em nossos corações. Ele quer reavivar a presença dele dentro de nós, que nós possamos permitir que o Espírito Santo de Deus venha ser derramado em nosso coração, venha trabalhar em nós e que nós possamos abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, para ver o que o Senhor tem feito e faz por nós. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, porque nós entendemos, ó Pai, que o Senhor nos chamou, ó Deus, que o Senhor nos selou como propriedade do Senhor. Nós não vivemos mais nós mesmos, mas nós vivemos porque Cristo vive em nós, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor nessa hora, Pai, que o Senhor venha trazer algo novo em nós. Ó Pai, que toda vez que nós orarmos ao Senhor, nós venhamos ouvir a sua voz, nós venhamos ser avivados, ó Pai, e que nós possamos entender que o reino do Senhor já se faz presente, porque o Senhor habita em nós, Jesus. Reina sobre nós a cada dia mais, Senhor. Atrai-nos a Ti, Jesus, porque nós precisamos do Senhor, que nós possamos tirar, ó Deus, os nossos olhos da tribulação, porque nós somos atribulados para que nós possamos consolar quem também está atribulado, Jesus. Fortalece-nos, ó Deus, no Senhor. Fortalece-nos, ó Deus, através do Senhor. Receba o nosso louvor nessa manhã, Deus. A nossa adoração, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer algo novo nessa manhã e que você venha sair daqui diferente de como entrou. Adore ao Senhor com alegria. Adore ao Senhor porque Ele é digno, porque nós somos dele e fomos criados para isso. Amém? Aleluia, glória a Deus. Algo novo sempre acontece. Quando Deus começa a orar, é um som de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu, arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor.
de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo novo. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. A unção do Senhor está aqui. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu, arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor, evolução e fé são curas de poder. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Glória a Deus, a unção do Senhor está neste lugar, está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. Por isso Ele reina, Ele vive em nós. Aleluia, que nós possamos viver algo novo cada vez mais na presença do Senhor. Glória a Deus. Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu falar, tudo que eu pensar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu falar, tudo que eu pensar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Que a
igreja cante, reina em mim. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Esse é o desejo do nosso coração, que nós possamos sentir a presença do nosso Deus, que nós possamos agir conforme a vontade do nosso Deus. A vontade do Senhor é essa, que nós vivamos de acordo com aquilo que agrada a Ele. Por isso, nós sabemos que o reino dele já está em nós. Que nós possamos ser atraídos para o Senhor a cada dia mais. Que o Senhor venha buscar o nosso coração, porque somos dele, somos propriedade dele. Que ele venha atrair cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão, a nossa intimidade com ele. Que nós não venhamos olhar os porquês, as circunstâncias, mas que nós venhamos ser permitidos a estar cada vez mais perto do nosso Deus, nos braços dele. Aleluia. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento.
atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Que a igreja diga a Ele. Atrai o meu atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu mais quero. Atrai o meu coração, atrai, Senhor. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Aleluia. Nós precisamos ser atraídos para o Senhor. Nós precisamos ser e estar no Senhor. Nós precisamos estar nesse abrigo que é o Senhor para cada um de nós. Lá no Salmo 18, versículo 30, diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Às vezes nós nos sentimos tão cansados, tão atribulados, tão desgastados. Às vezes a nossa esperança está tão pequenininha. Nós pensamos assim: ah, não tem mais jeito. Mas o Senhor, Ele nos atrai até Ele. Ele nos leva a esse lugar onde nós somos refugiados nele. E a palavra do Senhor é quem nos guia para esse lugar. Ela faz com que dia após dia nós sejamos fortalecidos no Senhor. Você pode até estar passando por provas agora. Você pode até estar passando por tribulações. Você pode até estar enfrentando enfermidade nesse momento. Você pode até ter pessoas que você ama no leito de hospitais nesse momento. Mas o Senhor, Ele vem nessa manhã dizer para nós: não temas, eu sou contigo. Eu sou o escudo para todos os que nele confiam. Confia em mim, eu sou o teu Deus. Eu visito aquele, eu quebro as barreiras, eu derramo a cura. Eu sou aquele, eu sou o grande, eu sou o que sou. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a videira verdadeira. Se ligue no Senhor nessa manhã. Coloque o seu problema nas mãos do Senhor e confia nele, e tudo Ele fará. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel.
me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar aos seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para o que nele crê. Aleluia. Oh, a palavra do Senhor é o escudo para todo aquele que nele crê. Então não tema a aflição que está no seu coração. Coloque tudo no altar do Senhor. O Senhor deseja que o seu fardo seja leve e suave. Ele é nosso escudo, nosso abrigo, a nossa proteção. Olhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há nada que se feche diante da voz do nosso Deus. Não há doenças, nem culpa. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para o que nele crê. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti, Jesus, nessa manhã. Nós nos rendemos a Ti, ó Deus, porque sabemos que a Tua palavra é a cura das nossas almas, Senhor. Porque o Senhor é o nosso escudo, ó Pai. Por isso nós queremos, ó Pai, que nessa manhã o Senhor venha visitar, ó Deus, os nossos entes queridos, nossos entes amados, ó Pai. Essas pessoas, ó Pai, que estão agora em hospitais, ó Pai, fragilizados, necessitando, ó Deus, da cura do Senhor. Guarda, Senhor, protege, livra-os, ó Pai. Seja com eles, fortalece a vida deles, a alma, o espírito, ó Deus, para que eles estejam ligados no Senhor, ó Pai. Ó Deus, fortalece também a Tua igreja, Pai. Que nós possamos ser avivados, que nós possamos estar cada vez mais alicerçados em Ti, Deus, que é a fonte de vida, que é, ó Deus, a nossa rocha inabalável, ó Pai.
Em nome de Jesus, abençoa, Deus, cada dizimista da tua casa, cada ofertante, ó Deus. Abre portas, ó Pai, de emprego, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, derrama, Deus, o teu poder sobre a tua igreja. Fortalece cada um de nós, ó Pai. Seja conosco, ó Deus. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Irmãos, a graça e a paz. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos falando acerca da palavra dele. Perdi até o rumo. A presença de Deus é tão viva no nosso meio que tem hora que a gente fica meio desbaratinado, né? Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Irmãos, eu quero trazer uma palavra nessa manhã. Esse mês nós temos falado sobre, temos dado foco à mulher, a relação dela materna. E eu queria, nesse último dia do mês, trazer uma palavra em cima dessa reflexão. Por gentileza, poder se sentar? Quero trazer uma palavra, uma reflexão em cima do tema. E eu acho que é um tema maravilhoso, um tema propício. Eu acho que um mês é muito pouco para falar sobre a mulher e de toda a sua contribuição. Eu acho muito pouco. Mas é o que a gente tem disponível, né? Talvez se nós ficássemos toda a nossa vida falando sobre isso, não esgotaríamos o assunto. Basta você olhar aí à sua volta e contar quantas mulheres tem aí, você vai ver que elas estão em toda a parte. Você vai nas faculdades e aí você pega uma listagem dos alunos e você vai ver que elas estão ali. Em todos os segmentos da sociedade, as mulheres têm se colocado, elas têm marcado presença e elas têm marcado o seu tempo. Então, falar disso em um mês é muito pouco, diante do tanto que elas produzem e a importância dela no nosso meio. E eu queria trazer uma reflexão nessa manhã. Eu fiquei pensando, elas estão em toda a parte, graças a Deus por isso. Deus a colocou ao nosso lado, os homens, e o termo lá em Gênesis, né, adjuntora, ela traz uma ideia de aquela que cerca, não aquela que está atrás, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Não, é como os pregadores dizem, é verdade, não atrás, mas ao lado. Porque ela é, como diz a Bíblia lá em Gênesis, ela é uma cerca. E ela cerca toda a sua casa. Ela cuida. E eu acho que a gente precisa refletir sobre algo que está inserido no nosso meio e é um tema muito atual, mas que tem sido muito mal compreendido por muitas mulheres, que é a tão famosa palavra que todos devem conhecer, empoderamento. Quem nunca ouviu falar de empoderamento? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar de empoderamento?
Mas o que é o empoderamento? De onde veio essa palavra? Qual é a proposta inicial dessa palavra? E o que tem sido feito dessa palavra? Empoderamento. E no caso, se tratando de mulheres, empoderamento feminino. Lembrando, elas estão em toda a parte. E em todos os locais e em todos os segmentos, a palavra de ordem às mulheres é o empoderamento. E aí a minha proposta nessa manhã é definir de fato o que é empoderamento. É trazer uma reflexão sobre o que tem sido feito desta proposta, como ela tem sido entendida pelas mulheres da nossa sociedade, como elas têm aplicado essa palavra, essa ação, empoderamento. E qual é a relação dela com a palavra de Deus? Depois de definir essa palavra, nós vamos para a palavra de Deus e nós vamos fazer um paralelo da proposta de empoderamento feminino atual que a gente está vivendo no século 21 e qual é a visão, qual é o parecer da Bíblia Sagrada em relação a essa palavra e qual é a proposta de Deus para a mulher. Amém? Eu quero primeiro começar a definir empoderamento. É um movimento, por volta de 1970, nos Estados Unidos. Os negros estavam vivendo, dificuldades, porque era uma classe discriminada, e até hoje em alguns lugares ali, em todo o mundo a gente vê os negros serem discriminados. E eles, cansados dessa situação, eles se movimentaram e disseram a si mesmos: nós somos livres. Nós não podemos ser tratados como inferiores. Nós precisamos demonstrar poder. E os negros ali, por volta de 1970, nos Estados Unidos, eles começam um movimento, se impondo na sociedade, demonstrando a eles, àqueles que estavam ali, a toda a sociedade americana, que eles eram importantes tanto quanto os brancos e que eles tinham poder. E se assumiram diante da sociedade como iguais, como livres e como poderosos. Poderosos no sentido de pé de igualdade com os brancos. E esse movimento, ele foi tomado por diversos grupos que sofriam discriminação. E dentre esses grupos, as mulheres tomaram esse movimento, essa ação de empoderamento, porque elas também se viam, e isso é fato, basta olharmos os jornais, no nosso país, no nosso contexto, o tanto de abuso, e elas começaram a tomar posse dessa ideia e demonstrar poder. A mesma ação que os negros fizeram em repúdio à discriminação, as mulheres fizeram em relação ao tratamento que recebiam da sociedade e até mesmo dos seus maridos, dos seus entes queridos, que as viam como inferiores, que as viam como incapazes, que as discriminavam. Essa é a razão da palavra. Essa é a origem, é o sentido e a motivação primeira. E aí depois a gente viu e a gente vê diversos grupos que sofrem com discriminação, como o grupo LGBT, os gays, as lésbicas, os bissexuais, os transexuais, também abraçaram essa ideia e brigam por demonstração de poder e de igualdade, de se colocar, de se libertar na sociedade. E eu acho que é justo que a mulher tome esse movimento e que ela se apresente dessa forma como alguém que é capaz, porque até então a mulher ela é tratada como alguém incapaz. Eu acho justo que essa atitude feminina seja tomada, mas eu queria chamar a atenção, chamá-las a refletir sobre o que muitas pessoas, muitos segmentos, muitas mulheres
tem feito desta palavra? Há o disparate de se criar uma rivalidade entre homem e mulher. Há o disparate de se tomar esse movimento, em nome desse movimento, é algo lícito, algo justo, mas alguém em nome desse movimento incitar as mulheres, incitar as mulheres a tomarem uma atitude extrema, porque um dos problemas que nós temos é viver nos extremos. O fato de muitas vezes não ser reconhecida na sociedade, o fato de muitas vezes verem as portas se fecharem na cara das mulheres, não é um direito e não lhes dá o direito de ver os homens, ou de ver o casamento, ou de ver certas organizações sociais como rivais, como algumas mulheres têm incitado as outras a colocarem. Vou dar um exemplo prático para que a gente possa entender. Independência financeira. Eu não dependo do meu marido. Eu tenho meu dinheiro, ele tem o dele. Eu não quero ficar dependendo dele. Eu quero ter a minha vida. Isso dentro de um relacionamento conjugal. Por que eu estou citando isso? Porque por mais lícito, justo que o movimento seja, a proposta tem sido desvirtuada. Tem chegado aos corações das mulheres sentimento até de repúdio em relação ao seu cônjuge. Sentimento de vingança ou de demonstração de poder, no sentido de humilhar ou de se colocar melhor. E aí aquilo que nasceu com um propósito justo, um propósito bom, tem trazido prejuízo às nossas mulheres, às nossas famílias. E é preciso refletir sobre isso. Que empoderamento é esse que incita a mulher à individualidade, ao afastamento do lar? Há uma busca profunda por vaidade, há uma busca desesperada por independência, há uma busca louca por ser melhor do que o outro, o cônjuge. Há uma busca por muitas vezes se colocar como inimiga do próprio cônjuge. E aí algumas já têm defendido até que a mulher não precisa de homem. Eu vi uma frase essa semana, talvez eu não saiba retratá-la aqui na íntegra, mas ela dizia assim que mulher sem homem é como um peixe sem uma bicicleta. Mulher sem homem é como um peixe que não tem uma bicicleta. Que falta faz uma bicicleta para um peixe? Eu não falo de mal do empoderamento, eu acho que é justo. Eu acho que as mulheres há anos a fio sofreram e têm sofrido. Mas o que eu chamo a reflexão nessa manhã, nessa primeira parte, é que nós, e que vocês mulheres em especial, não sigam o caminho que tem sido traçado e tem sido colocado como empoderamento. Porque, na verdade, esse caminho é uma proposta de destruição da família, destruição da relação homem-mulher, a destruição da relação mãe-filho. O empoderamento que se tem sido pregado nos últimos dias, ele desvirtua totalmente do inicial, da proposta inicial. A reflexão primária que eu quero trazer é essa. Até onde estar empoderada é ser independente a ponto de rejeitar o próprio cônjuge ou a própria característica de Deus de ser mãe, de ser dona do lar, de ser uma pessoa que trabalha para a família. Até onde estar empoderada é dizer eu não preciso de homem, eu não preciso de um marido. É algo que a gente precisa pensar nessa manhã. Esse mês de maio nós temos focado as mulheres. E o que o mundo tem trazido, o que o mundo tem proposto às mulheres é uma independência que empurra para a destruição. É uma independência, uma liberdade que no fim torna-se em libertinagem.
Ontem eu estava ouvindo uma blogueira, e ela era uma defensora do movimento feminista, e ela fez um podcast, eu estava ouvindo no Spotify um podcast dela, e ela pedindo desculpas às mulheres, porque por muitos anos ela incitou as mulheres a abrirem mão de uma relação com o homem comprometida para viver uma relação aleatória. Eu vou repetir. Essa moça no podcast, ela vem e pede desculpas às mulheres, porque durante anos, e ela tem hoje 24 anos, ela começou a escrever, a estar nas redes sociais aos 16 anos. E aos 24 anos que ela tem hoje, ela veio pedir desculpa às mulheres por tê-las por anos incitado-as a viver uma relação com o homem independente de compromisso, apenas de forma esporádica e sem compromisso algum, sendo dona do seu próprio corpo, do seu próprio caminho, da sua própria vida, ela não precisaria se envolver num relacionamento e contrair um casamento, mas ela poderia viver uma vida livre, tendo o homem quando ela quisesse ou não, da forma como ela quisesse ou não, até o dia que ela acordou numa cama pela manhã com alguém, e ela olhou para o seu corpo, olhou para si, e ela disse no podcast: hoje eu me sinto tão vazia. E ela disse que sentiu nojo do próprio corpo. Ela sentiu nojo da situação que se colocava. E aí ela pede desculpa. E ela se propôs dali no podcast a se entregar apenas a quem ela amava e estabelecer com ele uma relação duradoura. Enquanto isso não acontecesse, ela não se colocaria naquela condição. Essa é a primeira reflexão que eu queria trazer. A segunda reflexão: Deus nesta manhã, a vocês, em especial mulheres, Deus quer propor para você um empoderamento nele. Poder nele. A proposta inicial era que se colocasse diante da sociedade, ali os negros, e que mostrasse o seu poder na sociedade. Deus propõe para você nessa manhã: mostre o meu poder na sociedade. Se empodere de mim. E para isso eu quero trazer nessa manhã uma reflexão a um texto que eu queria que vocês abrissem, lá no livro de Atos, no capítulo 1. Atos, no capítulo 1. Nós havemos de ler do verso 6 ao 8. Empoderamento, na sua forma original, é justa, é boa e trouxe benefícios sociais. Mas as pessoas tomaram essa ação, desvirtuaram essa ação e têm trazido prejuízo às pessoas, às mulheres em especial, porque tem ensinado para elas uma independência que traz mais tristeza e angústia e dor do que mesmo crescimento. Esse foi o primeiro tema que eu tratei aqui. Segundo tema: Deus quer que você se empodere dele e demonstre não o seu poder na sociedade, mas o poder do Espírito Santo na sociedade. E aí o texto diz assim, no verso Atos capítulo 1, verso 6: então os que estavam reunidos lhe perguntaram para Jesus: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Olhe para mim, por gentileza. Jesus crucificado, agora sepultado, terceiro dia ressuscitado, se encontra com os discípulos e vai ser assunto aos céus. Os discípulos se reúnem em torno dele e uma preocupação ocupa o coração desses discípulos. Senhor, Jesus ressuscitado, Jesus que morreu na cruz, que foi sepultado e que ressuscitou e que está diante de nós, responde para nós a nossa pergunta: é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora, Jesus, que o Senhor vai nos dar o poderio bélico, o poderio social que a nação tinha com o rei Davi?
É agora. E aí Jesus responde para eles: não vos compete saber tempos, épocas determinadas pelo Pai. Sabe aonde estavam os olhos deles naquele momento? Social. Sabem o que estava ocupando a mente deles naquele momento? Status social. Império, conquista, poder humano sobre a terra. Poder humano sobre a terra. Sabe o que muitas vezes ocupam a mente de alguns movimentos que se dizem discriminados e que querem se empoderar? Sabe o que está na mente deles? Poder aqui na terra. Poder aqui. Poder em status. Poder diante do outro. Subjugar. Não é empoderamento algumas vezes, é apoderamento. Muitos movimentos têm confundido as coisas. Em vez de empoderamento, o que eles querem apoderar-se. Apoderar-se de uma posição social, apoderar-se de um grupo, enriquecer-se, status. Jesus diz para eles assim: não se preocupem com isso. E no verso 7, no verso 8 ele diz: mas recebereis poder, dínamos, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí vocês serão testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Jesus disse para eles assim: vocês estão muito presos ao social. Vocês estão muito preocupados em uma restauração política. E a proposta que eu tenho para vocês é uma proposta muito superior. Mais do que ser reconhecido na sociedade, mais do que buscar igualdade na sociedade, eu preciso que vocês entendam que o Espírito Santo descerá sobre vocês e vocês serão empoderados em mim. E vocês terão poder para ser minha testemunha, meus braços, meus pés, minhas mãos nessa sociedade podre. Nesse mundo que já está julgado por mim. Nesse contexto que eu já não tenho mais planos para ele. O que eu quero é que vocês tirem os olhos do social e se voltem para o espiritual, e ao invés de demonstrar o poder de vocês, a habilidade de vocês, vocês demonstrem o poder de Deus e a proposta de Deus para o mundo. Não estou aqui julgando o movimento feminista, não estou aqui dizendo que as mulheres não devem lutar para os seus direitos. O que eu estou dizendo é que o Espírito Santo de Deus é capaz de conceder a você tudo isso de uma maneira muito melhor. O Espírito Santo é capaz de colocá-los em locais, em situações que vocês farão a diferença muito mais do que você se empoderar-se de si mesmo, das suas habilidades humanas. Eu sempre me perguntei, sempre foi uma incógnita para mim, até porque eu sou negro. Por que Jesus nunca brigou com os donos de escravos? Por que Jesus nunca chegou numa daquelas casas e falou: olha, liberta seu escravo, manda ele embora agora? Por que Jesus nunca lutou por essas causas sociais? Por que ele nunca entrou nos locais e falou: olha, vamos acabar com essa prostituição aqui, acaba com isso aí, desmancha isso aí? Por quê? O mundo jaz no maligno. Deus não tem plano com essa porcariada que o diabo está fazendo. Deus não quer restaurar essa porcariada que o diabo está fazendo. Ele tem algo novo a nosso respeito. Deus não está preocupado se o escravo está trabalhando ali na casa. Se ele tiver dentro dele o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai transformar aquele contexto. Naamã, general da Síria, estava ali leproso, com uma escrava. Aquela menina, uma mulher simples, humilde, se nós olhássemos pelos olhos sociais, ela não tinha nenhum empoderamento ali. Ela era uma escrava, conquistada pela Síria, de Israel. Para as pessoas do contexto, insignificante. Apenas estava ali para varrer a casa, lavar as roupas, cuidar daquilo que tivesse que cuidar.
O conhecimento de Deus no coração daquela menina tornou a cura possível na vida de Naamã. Porque ela não reivindicou posição social dentro daquela casa. Ela apenas manifestou o poder do Deus dela ali para aquela família. Ela apenas falou a ele de um profeta que temia o Deus dela e que o Deus dela era capaz de transformar a vida daquele homem. E mais do que levantar uma bandeira e dizer, olhem para mim, eu quero liberdade, ela era livre por dentro. Por mais que a sociedade a via como insignificante, diante de Deus ela era alguém preciosa. Diante de Deus ela era a menina dos olhos de Deus. E ela tinha e estava ali com um propósito, anunciar a Deus aquela nação pagã. Comunicar àquele homem poderoso que havia um Deus mais poderoso do que ele, capaz de torná-lo limpo, capaz de trazer alegria ao coração dele, razão de viver. O que Deus quer para você, mulher, o que Deus quer para você, homem, para nós, igreja, é a busca de um poder que transforma contexto. Não é que você demonstre o seu poder pessoal, as suas habilidades, que você tenha uma independência financeira para dizer que é livre, ou que você tenha uma aparência transformada esteticamente, mas que você tenha um coração transformado pelo Espírito Santo, que quando as pessoas opressoras chegarem perto de você, sinta a presença de um Deus libertador. Por mais que estejamos presos por fora fisicamente, a nossa alma está livre em Deus. O poder do Espírito Santo é capaz de trazer essa liberdade, essa igualdade não diante dos homens, mas diante de Deus. Porque Deus nunca se preocupou com escravidão, com prostituição, nesse contexto social. Mas o desejo dele era transformar o interior da prostituta, era transformar o interior do escravo, era tornar a pessoa melhor por dentro. Porque por fora ela contagiaria o contexto. Paulo diz uma coisa interessante lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, vai falar sobre o casamento. E Paulo vai dizer à mulher que tem marido ímpio, olha, se você tem marido ímpio, não se afaste dele. Não entregue ele para o diabo. Não abra mão dele para que ele vá para o inferno. Antes, se comporte de maneira tal que o seu procedimento transforme o coração dele. A mudança interior transforma o exterior. O poder de Deus na nossa vida transforma todo o contexto. Eu gosto muito de falar isso, esse texto, mas recebereis poder, dínamos, dinamite, a raiz da palavra, poder. Transforma contexto, solta uma dinamite. Já viu quando estão fazendo estradas, aquelas montanhas gigantes que a gente nunca imaginaria que estaria por terra? Instala-se dinamite, explode tudo. E daí um tempo você vai lá, tem uma linda estrada. O Espírito de Deus na nossa vida é como uma dinamite que vai estourando montanhas, vai quebrando e abrindo estradas, vai abrindo caminhos. Aonde não havia nada, começa a existir. E aí o social pouco importa se eu sou escravo, se eu sou livre, se eu fui prostituta. O que importa é que esse poder me transformou e eu vou transformando tudo à minha frente. Vou mudando o contexto, vou mudando o cenário e vou tornando possível para que as pessoas passem e vivam uma vida diferente. Empoderamento feminino? Maravilhoso. Mas cuidado com os extremos. Cuidado com os extremos. Não olhe para o seu marido como se ele fosse inferior ou como se você tivesse ódio dele. Os abusos estão aí, muitos maridos abusivos, sim. O Espírito de Deus quer te ajudar a transformar o coração dele. Eu quero sugerir para você, para a gente caminhar para a última parte, um filme de uma pintora baseada em fatos reais. Lendo no púlpito, você falando de filme? Sim, porque eu acho que vale a pena. Se fosse porcaria, eu não ia indicar. Ele se chama Multi, o nome do filme. É o nome dela. Eu posso até, se o pastor me autorizar, eu jogo no grupo da igreja o nome do filme.
É a história de uma pintora, uma mulher deficiente, que começou a pintar, e ela se casou com um homem, e esse homem ele era extremamente abusivo. Extremamente abusivo. E ele fazia coisas horríveis com ela. E ela tinha no coração apenas o desejo de pintar. E ela ia pintando, pintando. E um dia uma mulher lá viu os quadros dela e a vida dela começa a transformar. Eu não vou contar o filme todo, mas ele vai falar em torno disso. De uma mulher que sofria abusos e que não se empoderou, não buscou em si, vamos dizer assim, força para lutar essa discriminação, mas ela apenas viveu da melhor maneira e ela conseguiu transformar o contexto dela. E eu quero finalizar te pedindo para abrir a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 31, que eu queria falar de uma mulher que se empoderou de Deus e produziu rei. Provérbios, capítulo 31 é o último. Eu quero falar de uma mulher que se encheu de Deus, ela se encheu de Deus, no sentido de se deixar conduzir por Deus, e ela criou rei. Engraçado que o nome dela nem aparece. Irmã, o nome dela nem aparece, mas os frutos do trabalho dela estão aqui, grafados pelo próprio filho, que era um rei, rei Lemuel. Ditados do rei Lemuel: uma exortação que sua mãe lhe fez. Olha para mim, mulher. Talvez um dia, na vida do seu filho, você nem seja lembrada. É pouco provável isso, pouco provável. Mas talvez você não seja lembrada em algumas ocasiões. Mas o que você produziu na vida dele será lembrado. As ações dele vão falar do que você produziu na vida dele. Esse texto diz aqui, olha: ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ele nunca esqueceu e transformou aquilo num ditado. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos. Eu quero falar uma coisa delicada aqui nessa manhã. Que Deus me dê graça para falar, para eu não falar besteira. Mas eu preciso falar, porque eu senti vontade de falar. Algumas mulheres, hoje, só estão gerando filhos. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos. Algumas mulheres da nossa sociedade só estão gerando filhos, não os estão educando e não têm participação no crescimento deles. São máquinas de gerar filhos e estão correndo atrás dos seus próprios interesses e não conseguem grafar, marcar nada na vida daquele filho. Se você tem no coração o desejo de ser mãe, pense muito bem nisso, porque a nossa sociedade está vivendo um caos. Mulheres que geram filhos e entregam a outros para criar. Eles não grafam nada no coração dos filhos, em busca de um poder social que mais tarde vai trazer dor para aquele filho que ela gerou. Se você não tem intenção de deixar marcado as suas marcas nos seus filhos, não gerem filhos, para que outros marquem as suas digitais na vida deles. Se você não tem condições de dar a sua identidade aos seus filhos, não gerem filhos para que outros criem e seja para você amanhã uma dor de cabeça ou um desgosto. Porque o que temos visto na sociedade, infelizmente, são mulheres que geram filhos
e que não impregnam na vida, no caráter dele, nenhuma marca sua. Deixam que outros façam isso. Tem deixado que outras pessoas criem. Geram filhos, entregam para as babás, vão em busca de conquistas, querem se empoderar e se esquecem que colocaram um ente no mundo e que esse ente não terá a marca dela, terá outra marca. O rei Lemuel, ele não cita o nome da mãe dele, mas ele cita uma mãe que cuidou dele e que impregnou nele as marcas dela. O meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos. Eu quero deixar essa primeira reflexão. E para passar para o final, eu quero ler do verso 10 em diante. A minha esposa é uma bênção, sabe por quê? Porque ela me ajuda nas minhas pregações, pastor. Ah, o filme, ó, irmãos, que eu mencionei, o pastor colocou ali para gente, ó. Mude. Ela é uma pintora. Esse filme aí. Obrigado, pastor. Ela me ajuda muito, sabe por quê? Porque eu faço às vezes a pregação e comento com ela e ela dá as pedradas que tem que dar, né? E também dá os likes que tem que dar. Então ela me ajuda muito. E aí eu conversando com ela sobre esse provérbio que é muito conhecido, eu estou indo para o final, tá, irmãos? Que é muito conhecido. Ela certa vez me disse assim: ô Leno, não existe essa mulher não. Não existe essa mulher não. Vocês já leram esse provérbio? Ela foi sincera comigo: Leno, não existe essa mulher não. E aí eu disse para ela o seguinte, e eu disse para ela hoje de manhã de novo, eu repetindo para ela, tomando banho, eu conversando com ela, eu falei: filha, na verdade, a gente vê um monte de ações dessa mulher, mas o que se deve ser focado aqui não é o tanto de coisas que ela faz, mas a motivação com que ela faz. Então, quando a gente olha essa mulher aqui, aí ela fala assim: não existe essa mulher não, essa mulher é perfeita. A ideia aqui não é ideia de perfeição, a ideia aqui é uma ideia de motivação. Não é o tanto que você faz, é a motivação com que você faz. Eu tenho que fazer isso tudo aqui? Não, você tem que ter a motivação que ela teve. E aí quando eu olho esse provérbio, uma esposa exemplar e feliz, quem a encontrar é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela não é uma mulher vazia. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã, o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Isso é uma escrava. Talvez a gente pensaria, não é isso? É isso, irmã Lenice? Isso é uma escrava. Isso é alguém que olha para o marido e olha para os filhos e tem prazer. Isso é alguém que olha para a família e sente alegria em se dar em prol da família. Cooperadora. É aquela que auxilia, que ajuda, e que se tiver que se rebentar para fazer isso, ela vai fazer. Não porque ela é escrava, mas porque o coração dela tem prazer em ver o seu lar edificado. E o quanto ela faz não importa, importa a motivação com que ela faz. E eu quero te fazer uma pergunta: por que você faz o que faz dentro da sua casa?
É porque você tem a obrigação de fazer ou porque você tem o prazer em fazer? Porque são duas coisas diferentes. Eu faço porque tenho prazer e porque tenho prazer eu dou o meu máximo. Eu faço porque tenho que fazer e não amo fazer e eu não dou o meu máximo. Faço mal feito e reclamo o tempo todo. Mas se eu sinto prazer e eu me vejo participante daquela casa e eu quero edificar aquela casa, não importa o quanto eu faça. O meu prazer é edificar aquela casa. E eu vou fazer, porque amo fazer. Então não está ligado em quantidade, está ligado em motivação, porque faço. E essa mulher, esse Provérbios nos dá uma ideia de uma mulher que tem prazer no que faz. Que antes de qualquer coisa, quer edificar o seu lar. E aí ele continua dizendo, sei nem onde eu parei. 17. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. É uma mulher empreendedora. Ela não é uma escrava que fica lá trabalhando, esfregando o chão e o marido falando assim, limpa aqui, limpa ali. Não, ela é uma empreendedora. Ela faz o que for preciso para edificar o seu lar, porque ela vê o seu lar como um lugar que ela tem prazer. E aquilo que a gente tem prazer, a gente dá o máximo. Não é verdade? Aquilo que a gente tem prazer, a gente dá o máximo. E aí, caminhando para o fim. 18. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalho. Fazem cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorrir diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida. As suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Eu quero frisar o verso 30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Sabe o que faz dessa mulher o que ela é? Apenas uma coisa: o temor de Deus. O que ela é, e que as pessoas, às vezes a sociedade atual até a vê como uma escrava. Mas tudo o que ela faz é a partir de prazer, alegria em fazer. Aquilo que se faz com prazer não é dor, não é pesar. E o que a leva a fazer com prazer é o temor que ela tem de Deus. É isso que faz toda a diferença. O que eu quero trazer nessa manhã para a nossa reflexão é isso. Que cada um de nós, em especial as mulheres, vejam a importância que ela tem, o papel que ela tem diante de Deus e diante da sociedade. E que mais do que se empoderar para ter talvez uma estética, talvez uma aparência ou um status social, é ter um lar onde você sente prazer em estar e você dê o seu máximo para edificar. Esse é o propósito de Deus. Amém, irmãos? Eu queria orar com os irmãos para a gente encerrar. Eu acho que deixa eu olhar, será que eu passei muito?
Viajei, passei. Vamos orar ao Senhor. Queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria orar com você nessa manhã. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, nós estamos diante do Senhor. Durante todo esse mês, nós estivemos falando sobre a relação da mulher, Pai. Falando sobre a mulher, sobre o seu papel na sociedade, sobre o seu papel na família e na sociedade. E muitas palavras foram pregadas aqui. Muitas palavras foram colocadas aqui em relação à mulher, a relação dela com os filhos, com o marido. Ó Deus, e eu quero te pedir uma oração especial nessa manhã. Se porventura alguma palavra aqui foi mal compreendida, se porventura, Pai, algum entendimento ficou ofuscado, Espírito Santo, traz luz nessa manhã. Deus, que as nossas mulheres não sejam escravas, que as nossas mulheres não sejam abusadas, que as nossas mulheres não sejam exploradas, que as nossas mulheres não sejam inferiorizadas, mas que elas possam, Pai, ser reconhecidas, que elas possam ser respeitadas, que elas possam ser amadas e que o Senhor possa dar a elas, Pai, satisfação pelo papel que elas desenvolvem no nosso contexto, Pai. Retira do coração delas todo o peso, Senhor. Retira do coração das nossas mulheres, Senhor, toda a tristeza, toda a angústia, todo o pesar, toda a dor da opressão, Pai. Que elas sintam prazer, a exemplo do que nós lemos aqui, que elas sintam prazer em edificar a sua casa, que elas sintam alegria em ser coparticipantes nesta missão que o Senhor deu, Pai, ao homem de edificar família. Que nós, homens, não possamos ver as mulheres como aquela que está atrás de nós ou como as nossas serviçais, mas como uma mulher que dentro do seu papel dá o seu melhor. E que nós, Pai, como homens, possamos reconhecer de fato e de verdade o papel que elas têm desenvolvido ao nosso lado. Ó Deus, se há mulheres no nosso meio que sofrem abuso, Senhor, seja eles de que maneira for, que o Teu Espírito Santo nessa manhã venha trazer a cura, o alívio, a libertação. Toca no coração dos nossos irmãos, desses que são maridos, que estão ao lado das mulheres, que eles entendam, Pai, que não temos uma escrava, que não temos apenas um objeto, que não temos um objeto, mas que temos sim, ó Deus, uma adjuntora, uma ajudadora, alguém que o Senhor colocou do nosso lado, não para ser a nossa serviçal, mas para ser, Pai, aquela que cerca, que ajuda, que edifica, que ajuda a curar, sarar, edificar a nossa casa. Ó Deus, cura almas nessa manhã. Mulheres que porventura sofreram abuso, seja de que forma for. Mulheres que tiveram referências ruins de pais, de irmãos. Que o Senhor possa trazer cura nessa manhã. E que elas possam entender o papel magnífico que o Senhor deu a elas. E possam ter do Espírito Santo força para realizar, Pai, o papel que o Senhor estabeleceu para elas na sociedade. Ensina a nós, homens, Pai, a respeitar as nossas mulheres, Pai. Ensina, Pai, a cada um de nós a dar a elas o valor que elas merecem, Pai. E que o Senhor continue dando alegria ao coração delas, dando paz ao coração delas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos. A graça e a paz.